Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim, mais uma semana juntos, né? Hashtag Segundou aqui no Bem Assim. E hoje a gente vai começar a semana falando sobre assuntos bem legais, bem interessantes, e eu quero muito que você participe, tá? Aqui com a gente. Nós vamos iniciar o nosso dia conversando sobre como o comportamento dos pais interfere na criação dos filhos, hein? Papais e mamães, fiquem bastante atentos aqui, tá? A gente vai ter um bate-papo bem legal sobre isso. Ainda vamos falar sobre sepse e também sobre um workshop de Tantra que vai acontecer aqui em Maceió amanhã. Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí não, tá? Porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com. Tem ainda o nosso aplicativo, né, da TV Mar, que também transmite a nossa programação, e a nossa fanpage lá no Facebook, que é onde também você consegue nos assistir. Muito obrigada aí pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos começando a semana juntinhos, então eu sempre costumo dizer que estamos começando a semana bem, né? Eu gosto muito disso. Lembrando ainda das nossas redes sociais, tá? Que é onde você consegue acompanhar os bastidores do que é que rola aqui na programação da TV Mar. Nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e também lá no Facebook com a nossa fanpage, que é TV Mar, ok? Segue lá, a gente acompanha, tem um conteúdo bem bacana dos bastidores. Eu sei que você vai gostar e a gente está te esperando por lá. E tem ainda o nosso YouTube, que é onde você consegue acompanhar as nossas reprises, né? Assistir novamente a nossa programação. Então, se você perdeu alguma culinária, alguma entrevista, algum quadro que você queira reassistir, né? Alguma matéria, não tem problema. É só ir lá no YouTube que você consegue ver quantas vezes você quiser, tá certo? Ainda tem o nosso WhatsApp também, né? O WhatsApp aqui da produção, que é onde você consegue conversar com a gente, sugerir pauta, deixar suas críticas, sugestões, enfim. Nós estamos sempre abertos e gostamos muito do feedback, do retorno, tá? Da avaliação de vocês aqui com a gente. Ok, recadinhos dados, vamos embora então começar o dia com muita informação. Olha só, muita gente não presta atenção, né? Mas ó, o comportamento dos pais durante a criação dos filhos, ele é bastante importante. E não é só apenas para a educação não, mas também para a forma como as crianças e os adolescentes, eles lidam com o mundo, com tudo que acontece, tá? Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo agora aqui a psicóloga Maria Mariana Gaia. Muito bom dia, Mari. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. É isso mesmo? O comportamento dos pais, ele é fundamental na criação dos filhos? Sim, fundamental, imprescindível, né? É interessante que se diga que o que a criança está acostumada e habituada a ver em casa e a ouvir é o que ela vai desenvolver na adolescência, na própria infância e na adolescência e na vida adulta. Exatamente. Então, no caso, a gente pode falar que pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal? Com certeza, né? Independente do que se faça, é influenciável. Então é importante que os pais estejam sempre atentos, né, ao comportamento que estão emitindo, a como estão reagindo aos estímulos do meio, para ter acesso, para que essa criança tenha acesso ao que há de melhor desses pais e não somente aos exemplos negativos. Essa influência ela começa desde bebê, desde que a criança ela é pequenininha, Mari? Sim, desde que nascemos, né? Há quem diga que até na vida intrauterina nós somos influenciados e nós pegamos tudo que já está acontecendo com aquela mãe, com aquele pai ali fora. Então, desde quando nascemos, desde quando somos bebês, nós recebemos informações e orientações, ainda que naquele momento nós ainda não falemos, não andemos, enfim. Mas estamos sim recebendo estímulos e estamos sim, tudo aquilo ali vai para o nosso pacotinho da nossa personalidade, né? Mari, tem muitos pais, né, que quando as crianças crescem, eles não costumam fazer autocrítica. Acham que é o comportamento da criança, não é porque ele é assim mesmo, ele é danado, ele é maluvido, né? Sim. Nunca se faz a autocrítica. Será que eu contribuí? Então, de que forma eu contribuí para que o meu filho fosse assim? É verdade, isso existe mesmo, assim, esse fator? Sim, os pais sempre têm uma ressalva antes de trazer a responsabilidade para si, né? Mas é interessante que se diga que tudo isso reflete também. Até, por exemplo, se eu, pai, tenho dificuldade em assumir a minha responsabilidade no comportamento do meu filho, eu tenho que esperar que o meu filho também tenha essa dificuldade de assumir suas responsabilidades perante seus erros. Então, nós temos que pensar, inclusive, nisso. Tudo o que eu faço, sou responsável diretamente e corresponsável. E eu tenho que passar isso para o meu filho. Sou sim responsável. Em que momento eu estou sendo pai? Como está a qualidade da minha relação com o meu filho? Quando eu digo pai, mãe, inclusive, estou aqui abrangendo todas as modalidades de família que nós temos atualmente, né?
enfim, um tio, um avô, duas mães, dois pais, é interessante que se diga. Mas existe sim essa responsabilidade e existe sim que ter sempre esse questionamento. Como eu estou funcionando? Qual está sendo os meus hábitos? Quais são os meus hábitos? Como o meu filho está adquirindo e respondendo a tudo isso? Tem muitos pais que pegam essa responsabilidade, que entendem, né, o peso dessa responsabilidade já mais tardiamente. Sim. Como então, depois, ok, a gente entende que tem pessoas que realmente, né, não realizam de que, ai meu Deus, agora eu sou responsável pela educação de uma Sim. criança. O que essa criança, quando ela crescer, ela se tornar, eu vou ter uma parte, né, uma responsabilidade sobre isso. Como acordar, então? Como ter esse feeling de que as coisas, elas agora mudaram, elas são diferentes? Sim, Mara, eu digo sempre que as crianças dão sinais, né? Então, se a criança está com malcriação, se a criança está com um comportamento inadequado, que bom que está, porque ela está nos comunicando que algo não vai bem. Então, ela está nos dando a chance de intervir naquilo ali e conseguir recuperar. Nós temos plasticidade neural, então nós conseguimos sim, desde que consigamos perceber isso de forma cedo, né, de forma prévia, para que a gente consiga intervir adequadamente para recuperar o comportamento dessa criança e colocá-la de novo nos eixos. E nos eixos que eu digo, não é de perfeição, não é de cobrar que essa criança seja perfeita, não é de cobrar que essa criança tenha sempre os comportamentos que nós esperamos dela, mas de que ela esteja preparada para o que porventura ela vir para passar na vida dela. Diálogo, conversa, é essencial? Isso pode ajudar os pais nesse processo? Sim, é essencial, né? Sobre qualquer coisa, nós temos que desmistificar tabus. Não podemos continuar criando tabus dentro de casa. Essa criança, ela vai ter acesso a todos os conteúdos em determinado momento da vida dela. Então é imprescindível que ela tenha isso dentro de casa. E antes, né, com alguém que ela confie, Exatamente. Até para estreitar ainda mais essa relação, né? Exatamente, porque se eu posso conversar sobre isso com os meus pais, por que eu vou ter que ouvir tudo que as pessoas estão dizendo lá fora, né? Porque se a criança nunca conversou sobre isso, sobre determinado assunto, tudo que ela ouvir de fora, ela vai, opa, é isso, né? Eu nunca ouvi antes, eu não tenho nenhuma base. Então é importante sim que nós falamos de drogas, que nós falamos de sexo, que nós falamos de erros. Nós temos dificuldade enquanto pais de assumir os nossos erros do passado, de assumir nossas frustrações do passado. E a partir que a gente faz isso, ao momento que a gente faz isso, nós estamos dizendo, ó, nós também não somos perfeitos. E a partir do momento que você errar, que a gente identificar isso, nós vamos tentar corrigir junto com você, né? A punição, ela existe, ela é necessária, o não, ele é necessário, ele é um ato de amor, sim, mas nós também temos que dizer a essa criança que nós também somos passíveis de erro, mas que consertamos. Exatamente, você falou sobre esse caso que eu achei bastante interessante. Tem muitos pais, né, tem muitas mães que, ao proibir os filhos de fazer alguma coisa, ou então de chegar para você e dizer, olha, isso é errado, talvez até já tenha passado por alguma experiência ou igual ou parecida lá no passado, mas tenha vergonha de falar assim, olha, eu já passei por isso, é por isso que eu estou dizendo a você que você ir por este caminho não é o mais adequado. Sim. Né? Também tem muito isso. Tem muito isso, né? E é interessante que a gente diga que a criança, ela tem muito mais facilidade de adquirir, de aceitar normas, de aceitar regras, quando ela sabe o porquê. Isso. Então, ela vai aceitar o não desde que ela saiba o porquê não. Mas, mãe, por que não? Por que não? Eu já disse, não é não. Aí já aumenta a curiosidade. Exatamente, né? A ansiedade, a curiosidade. E ela vai lá, eu vou fazer, vou ver no que dá. Então, nós temos que dizer sempre, ó, não pode por isso, dar motivos para que ela entenda e que ela tenha essa capacidade de compreensão. Claro, respeitando o nível de compreensão da criança, né? Não queremos que essa criança tenha a nossa compreensão que já temos com a vida adulta, como você disse, por tudo que nós já passamos. Nós temos que limitar isso, essa explicação, mas também entendendo o que ela já sabe. Mari, você falou que desde pequenininho, né, desde já ali na barriga da mãe, o bebê ele consegue captar, ele consegue sentir. Então, se as mamães e os papais, enfim, aí quando o bebê ainda está ali no colo, tentam manter essa sintonia com ele, isso tudo ajuda no comportamento dele quando ele vai crescer? Sim, porque isso influencia na segurança desse bebê, no acolhimento desse bebê. E aí, assim, vai perpetuar pela infância, pela adolescência e na vida adulta, a partir do momento que ele se sente seguro para ser o que é, né? E ver que ali no esteio da sua família, ele é bem cuidado, ele é acolhido. Eu dizia assim, até no choro, né? Quando a criança chora e se a mãe se desespera, se o pai não sabe o que fazer, ou enfim, essa criança está sentindo. Ele não está entendendo, talvez, cada comportamento ali milimétrico, não. Mas ele está sentindo maior ou menor segurança. Né? Então é interessante que nós pensemos sempre sobre tudo que nós vamos fazer. Aí quando diz, é chato, porque agora a gente tem que pensar em tudo. Agora tem que ficar me policiando. Exato, né? Eu vou ter que mudar.
Sim, vai ter que mudar. Se você quer construir e educar esse filho para o melhor que ele pode ser, você vai ter que repensar os seus próprios exemplos. A gente dá esse spoiler, tá? Você vai sim. Mari, pra gente fechar, quais que são as dicas então? O que é que você indica para os papais, para as mamães? Quem sabe até, né, você tenha descobrido recentemente que você vai ser pai, que você vai ser mãe, ou até mesmo você já tem o seu pequeno, mas aí você já está percebendo essa questão do comportamento dele que não é o mais adequado, né? No caso para você aí que enfim, que está educando ele, como é que vocês, né, como é que eles podem melhorar tudo isso? Então, uma dica que eu dou, que eu acho que é primordial, é exatamente o que você falou, o diálogo, né? Nós precisamos conversar com as nossas crianças para saber o que elas já sabem, para saber como estão reagindo, para saber como estão compreendendo. E é interessante que não haja ressalvas, que a gente comece a conversar em casa sobre tudo para que essa criança se sinta segura de ser quem é e na sua melhor versão. Então, pais, vamos orientar nossas crianças, mas antes vamos conversar enquanto casal. O que é que nós podemos chegar numa só opinião, numa só posição, para que essa criança ela tenha uma única orientação, né? Um exemplo que eu gosto de dar sempre é quando eu posso sair de casa esse final de semana, pergunta à sua mãe. Pergunta ao seu pai e fica: por que você não pode dizer, espera, vamos conversar, eu vou conversar com a sua mãe, depois nós damos esse feedback, essa resposta. Então, tenha uma única orientação para que ela não tenha dificuldade, né, de assumir ordens, de assumir normas, de respeitar essas orientações e de seguir sempre buscando um comportamento mais adequado. Você falou sobre uma coisa, eu vou só estender mais um pouquinho, porque agora eu fiquei com uma dúvida. Você falou sobre isso de o filho chegar para a mãe, digamos, falar: mãe, posso sair para tal lugar esse final de semana? Aí fala com o seu pai, ou então o outro, fala com a sua mãe. É ruim isso? Sim, isso é muito ruim. Por quê? Porque a criança ela não tem uma única opinião. Ela vai focar na figura que deixa mais ou na que deixa menos, e aí ela já sabe, a mãe sempre deixa. Não vou nem falar para o pai. E aí deixa de comunicar. Alguém sai no prejuízo. E esse alguém vai ser a criança. Por quê? Porque a criança, ela precisa, como eu vinha dizendo antes, ela precisa de uma orientação, de um norte, de uma referência. E essa referência, enquanto casal, enquanto família, tem que ser uma só, nada mais justo. Isso, exatamente. Né? Maravilhosa. Mari, o pessoal de casa que ficou com mais dúvidas, que quer conversar com você, como é que eles podem entrar em contato? Então, tem o meu Instagram, que é o Psicomariana Gaia, tem o meu contato lá também, tem o meu e-mail, tem tudo. Mas aproveitando, Mari, eu queria divulgar um curso que nós vamos ter agora domingo, que é exatamente sobre isso, com a Virgínia Suassuna, ela é uma profissional de Goiânia, reconhecida mundialmente. Então, é sobre diagnóstico e intervenção no sistema familiar. Então, psicólogos, terapeutas, enfim, profissionais da área que se interessem, né, que trabalham com essa demanda, sintam-se convidados. Lá no meu Instagram também tem todas as informações. Todas as informações, muito bem. Então, ótimo. Se você se interessou também pelo tema, pode participar. Você que é profissional da área, já tem essa dica aí para você. Exatamente. Mari, obrigada mais uma vez. Maravilhosa. Primeira vez aqui no Bem Assim. Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Já amei. Já vamos combinar próximas pautas. Sim. Bom dia, viu? Bom dia, obrigada. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim e daqui a pouco eu tô de volta.